Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está oprimido, e se você está oprimida, busque o Senhor Jesus, porque Ele tem um descanso para as vossas almas. Deus quer aliviar o teu fardo que está pesado, este jugo que você tem carregado. Deus quer te libertar. O Senhor Jesus quer te levar às águas tranquilas, quer refrigerar a tua alma. Deus te abençoe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 14 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de 1 Reis, capítulo 13. Hoje é 14 de maio de 2016. Nesta tarde de sábado, Deus trouxe a sua palavra em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 em diante. O tópico diz: um leão mata o profeta. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. E morava em Betel um profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi?
e viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento, o jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E tornou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, que reina sobre todo o céu e toda a terra. Ó Deus, nós pedimos a Ti o entendimento da Tua palavra, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor Deus, a nos instruir pelo poder da Tua palavra, a cada um que vai ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos corações, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, esteja falando aos corações quando estiveram ouvindo a Tua palavra, porque eles terão outro entendimento que é enviado pelo Teu Espírito Santo, Pai. A palavra será pregada, Senhor, aqui é o pregador, mas o Teu Espírito Santo estará falando aos seus corações. O Teu Espírito Santo dará entendimento e sabedoria a cada um de maneira diferente que irá ouvir a Tua palavra. Ó Deus da glória, toma em Tuas mãos cada vida que vai ouvir a Tua palavra e que o Senhor, meu Deus, possa abençoá-los, que o Senhor possa iluminá-los e salvar as almas que ainda não são salvas. Ó Deus, que esta oração chegue perante o Teu trono, chegue perante a Tua face e que o Senhor responda segundo a Tua vontade e misericórdia. Receba esta oração, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu li somente desse texto até o versículo 24. Versículo 25 diz: eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta, que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então ele diz aqui que o profeta novo, ele morreu porque ele desobedeceu a voz do Senhor. Antes de começar esta mensagem, Deus me trouxe Gálatas capítulo 1, para que você possa entender o motivo da desobediência do profeta.
Aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, sendo instruído pelo Espírito de Deus, escreveu assim. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema, essa palavra quer dizer amaldiçoado, seja um evangelho maldito. O único evangelho é do Senhor Jesus Cristo. E o anjo veio, aliás, o profeta velho mentiu para o profeta novo, que um anjo de Deus tinha lhe avisado para que ele voltasse e comesse pão na casa deste homem, deste profeta velho. O profeta novo não confiou piedosamente na palavra de Deus e acabou seguindo o conselho do profeta velho, que disse que um anjo lhe falou, desobedecendo a voz de Deus. Voltando aqui no capítulo 13, tudo começou desta maneira. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. E eis que um homem de Deus veio de Judá, com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. E então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O profeta novo escapou de uma, mas na segunda cilada ele acabou caindo. Deus lhe deu uma ordem, não volte por este mesmo caminho, e não coma pão, e nem beba água em lugar nenhum. Versículo 9, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Ou seja, ele teria que ir por outro caminho. Nessa parte ele foi por um outro caminho. Versículo 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Mas ali em Betel, habitava ali um profeta velho. O profeta velho habitava em Betel. E mandou o recado dizendo que um anjo apareceu para ele. E mandou dizer que ele tinha que voltar lá e comer pão na casa do profeta velho.
Era para ele fazer uma boca lá, uma boquinha, se alimentar, saciar a sua carne. Deus já havia falado para ele não voltar pelo caminho pelo qual ele foi e não parar para comer pão, para almoçar e jantar em lugar nenhum. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 1, versículo 8, que ainda que nós o mesmos, ou um anjo vem do céu, e vos preguem outro evangelho que vai além deste que nós temos anunciado, seja anátema. Seja anátema, além de, mesmo que seja eu, ou até mesmo um anjo vindo do céu. E o profeta acreditou na palavra do profeta velho, que diz que um anjo lhe falou, porém mentiu. Está entre parênteses. Porém mentiu. O homem de Deus preferiu acreditar na palavra de um apóstata, deste profeta velho que era apóstata, que tinha já abandonado o Senhor, que estava vivendo no pecado. Você pode questionar, mas Deus falou através dele. Deus falou através dele, porque Deus estava testando o profeta novo. Assim como Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, Deus usou esse profeta velho para falar com o profeta novo. O erro do profeta novo foi ser guiado pelo seu estômago. Foi ter cedido à tentação da sua carne. Ele tinha que fazer o que ele fez. Ele tinha que ter ido lá diretamente ao rei, repreender o rei. Ele fez a obra ali, tinha que voltar e vir embora por outro caminho, não pelo mesmo caminho. Mas mandaram lá, o profeta velho mandou lá o seu filho chamar ele. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. Contou ao profeta velho. E disse seu pai, que é o profeta velho, por que caminho se foi? Onde é que ele foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, aguardai-me um jumento, prepara um jumento para mim. E prepararam um jumento, ele montou e foi atrás do profeta novo. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho. O homem de Deus estava ali assentado embaixo de um carvalho. Ele estava despreparado. Ele não estava em posição de soldado, uma posição de continência, uma posição de vigilante. Ele estava meio que adormecido, talvez com muita fome. Estava ali sentado despreparado. Ao invés de ele estar em oração, ele estava despreparado, como estava Davi, quando passeava no palácio real e fixou seus olhos numa mulher que estava nua tomando banho na sua piscina. E o profeta estava despreparado. Aqui diz que ele estava sentado, ele estava debaixo de um carvalho, debaixo da sombra. E disse-lhe, és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo a casa, vamos à minha casa comer pão? Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão. Ele já sabia de tudo isso, que ele não podia voltar para comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Aí o versículo 18 diz, e ele lhe disse, o profeta velho, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E aqui entre parênteses está escrito, porém mentiu-lhe, e tornou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Foi se hospedar no lugar errado. Foi comer pão na casa de uma pessoa que havia abandonado a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, se você conhece alguma pessoa que diz que é irmão, até gostaria que você me acompanhasse. 1 Coríntios capítulo 6, não sou eu quem estou dizendo, é a Escritura, é a palavra de Deus que está dizendo. 1 Coríntios, capítulo
1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, é onde está falando sobre a impureza da igreja de Corinto. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou seja, não é com as pessoas do mundo que não são crentes, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Paulo não está dizendo das pessoas do mundo que não são crentes. Paulo está falando dos crentes, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, a pessoa diz que é crente, que é irmão, que é servo e serva de Deus. Mas aqui ele diz, for devasso, pessoa devassa, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Então Paulo está dizendo para não se associar, para nem ainda comer pão, comer na casa da pessoa que diz que é cristão, mas vive nessas práticas de imoralidade, é maldizente, é avarento e outras coisas a mais. Por isso que Deus falou para não voltar, não passar, porque estava um tempo de apostasia neste lugar. Era a era da apostasia, os profetas se desviaram, abandonaram a Deus. Estavam servindo aos ídolos, aos demônios. Em Ezequiel capítulo 8 diz que os anciãos se prostravam de costas para o templo, para o santuário, e se curvavam diante do sol. Ezequiel capítulo 8, para você ver o estado da idolatria, da depravação que estava no meio do povo de Israel. Até gostaria que você me acompanhasse em Ezequiel capítulo 8, para você ter mais ou menos o entendimento de como foi a época dos profetas, sacerdotes, que se apostataram de Deus, que apostataram do Senhor. Ezequiel capítulo 8. As abominações do santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Trouxe Ezequiel a Jerusalém em visões, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede, uma coisa escondida, um buraco, uma passagem secreta. E disse-me, filho do homem, cava agora na parede, naquela parede ali. E cavei na parede, e eis que havia uma porta secreta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. A idolatria
e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, queimando incenso, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que eles fazem, do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, que é um demônio. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui. Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus indignado com a abominação que o povo de Israel fazia, sacerdotes, profetas e toda a terra. Assim estava também no tempo do rei Jeroboão. Assim estava terrível no tempo dos reis. Terrível estava Israel. Por isso que Deus falou para esse profeta, o homem de Deus, profeta novo, não parar para comer pão, porque ia parar para comer pão na casa de um homem que era um profeta velho, que já havia se desviado dos caminhos do Senhor e que estava vivendo na apostasia. Mas ele profetizou também. Jesus disse em Mateus capítulo 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos, pois, de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode profetizar no nome de Jesus, pode expulsar demônio, pode fazer um monte de coisa, até fogo descer do céu, como está escrito em Tessalonicenses, mas não quer dizer nada. Isso não quer dizer que Deus está aprovando. Isso não quer dizer que Deus está neste lugar. Não é porque expulsa demônios, não é porque profetiza, porque faz até rodopiar, que anda pelas paredes, que flutua, que fala em línguas, que sapateia, que rodopia, que anda, que voa até. Não é porque faz estas coisas que está no caminho da santidade. Não é por estes sinais. Jesus diz em Mateus 24, eis quando disser, eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está lá, não os sigais. Se possível, enganariam até os escolhidos. Não é porque tal igreja está cheia, abarrotada e há tantos milagres, que até milagres falsificados no meio dos milagres verdadeiros. É a mentira com a verdade. Alguns lugares por aí que contratam até atores para falsificar milagres. Falsos milagres têm surgido por aí. Estamos vivendo na era da apostasia. E Deus falou para o profeta novo, para o homem de Deus, não come pão na casa de ninguém, nem bebe água. Não se contamine porque são apóstatas. Não se contamine nesses lugares porque não são povo meu. E esse homem foi comer no lugar errado. Se tivesse ido na casa de alguma viúva que era uma mulher de Deus, mas não. Ele foi comer na casa de um profeta que abandonou a Deus e ele morreu. Tantas pessoas que têm ido por aí, em tantos lugares
Tantos profetas velhos por aí fazem até fogo descer do céu, mas não é de Deus. E vão nesses lugares e ouvem tantas coisas por aí e morrem espiritualmente. O leão consegue abocanhar na beira do caminho. O diabo anda em derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Aí a pessoa vai para certos lugares, para doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias e estranhas. E tanta bagunça por aí. E a pessoa vai e se contamina. E a vida dela torna-se uma vida morta espiritualmente. A pessoa passa a morrer na vida espiritual. Porque é enganada por homens enganadores, por falsificadores da palavra, como diz a palavra de Deus. Por motivo de avareza, farão comércio de vós com palavras fingidas. E está cheio de profetas velhos por aí. O povo de Deus tem que abrir os seus olhos. O caminho da salvação é a santidade. Entrai pela porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos há que a encontrem, que a achem. Deus deu a ordem para o profeta. Deus deu a sua palavra para o profeta novo, o homem de Deus. Deus nos deu a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra de Deus, é a palavra que ensina, é a palavra que lava, é a palavra que santifica, é a palavra que faz com que nós produzamos frutos de arrependimento, frutos de santificação. Não é barulho, não é flutuar, rodopiar, sapatear, andar pelas paredes. A casa de Deus tem que ter ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Ordem e decência. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu neste capítulo. São mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14. Se o profeta novo tivesse dado ouvido somente à voz de Deus, ele não teria distração, não teria voltado para comer pão na casa do profeta velho, que era um profeta apostatado, que tinha abandonado a Deus. Se ele tivesse guardado a palavra de Deus, escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda que um anjo venha do céu e vos pregue um outro evangelho que vai além deste, seja anátema, seja maldito. Talvez você já andou por tantos lugares e hoje a sua vida espiritual se encontra-se morta, vazia, sem a presença de Deus. Você já caminhou em tantos lugares, já viu e presenciou coisas absurdas, e está até incrédula de tantas coisas que você viu por aí. Volte-se para Deus. Se arrependa. Volta-se para o caminho do Senhor. Volte para as Escrituras, para a palavra da verdade. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Você precisa voltar para Deus. Você precisa fazer um concerto com o teu Deus. Ele te chama para sarar a tua alma, para curar a tua ferida. Se possível, diz o Senhor, enganariam até os escolhidos. Enganariam até os escolhidos, se possível. Você está ouvindo essa palavra, talvez a sua mente esteja confusa. E tantos lugares que você já foi, e a sua cabeça virou uma bagunça. E hoje você se encontra com a sua vida espiritual morta. Naquele tempo o profeta morreu mesmo. Hoje muitas pessoas morrem espiritualmente. Já não tem nem vontade de ir para a igreja. Mas se essa palavra chegou ao teu ouvido, se Deus está falando ao teu coração,
é porque Ele quer fazer um concerto com a tua vida. Ele quer fazer uma aliança com você, trazer você de volta para a sua casa que tem ordem, que tem decência e que tem a sua palavra como a primícia, a palavra da verdade, a casa do Senhor. Volte-se para Deus, meu irmão e minha irmã. Lembra no começo, quando você passou pelas provações e você suportou? Volte-se para o caminho que você estava. Volte-se para o primeiro amor. Senão o Senhor Jesus diz que vai remover de ti o teu castiçal. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra como era a sua vida espiritual. Lembra quando você buscava a Deus nas madrugadas. Lembra quando você meditava nas Escrituras de dia e de noite, livro por livro. Um pouco aqui, um pouco ali. Lia Salmos, lia Novo Testamento, lia as histórias, lia toda a Escritura. Lembra quando você tinha prazer em comer da palavra de Deus, quando você orava nas madrugadas, quando você buscava a Deus com fervor, quando você entoava hinos de louvor ao teu Deus, quando você pegava o teu instrumento, pegava o teu violão e dedilhava os hinos ao Deus vivo que habita nos céus, na luz inacessível. Lembra-te quando você sentia a sua presença, quando você chorava, quando o seu coração derretia na presença do teu Deus. Lembra do bom perfume de Cristo na tua vida? Lembra-te do primeiro amor, quando você entrou na igreja pela primeira vez. Lembra da reverência que você tinha na casa de Deus, quando você se encurvava diante do teu Deus, quando você chegava com a reverência, dobrava os teus joelhos e orava na casa do Senhor, mas você começou a olhar para os lados, você começou a comer comida em outros lugares, você começou a andar por outros caminhos e hoje a sua vida se encontra morta. Lembra quando você tinha prazer em dobrar os teus joelhos na presença do teu Deus, quando você louvava Ele, quando você falava com Deus, quando você cantava aquele hino. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha também. Eu encontrei a casa do meu Deus, porque na velhice ainda dareis frutos, sereis cheios de seivas e de vigor, plantados na casa do Senhor. Lembre desses momentos que você abria o teu coração, que você chorava na presença do teu Deus. Você derramava o seu coração como Ana na presença de Deus. Volte-se para Deus hoje, meu irmão e minha irmã. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Deus está te dando mais uma chance. A chance de você voltar para Ele. A chance de você fazer um concerto com o teu Deus novamente. Toma esta palavra no teu coração. Derrama o teu coração perante Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos abrindo nosso coração diante de Ti, Senhor. Toma em Tuas mãos estas almas, Pai, que estão com seus joelhos no chão, prostrados na Tua presença, que querem o Senhor de novo, Pai querido e santo, que querem voltar para o Teu caminho novamente, Pai santo e justo. Santifica-os na verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Guarda estas almas no Teu nome, Senhor. Esconde a Tua sombra e os faz descansar em pastos verdejantes e os levem às águas tranquilas. Refrigera estas almas por amor do Teu santo nome. Guarda, Pai, em Teu nome todas estas vidas, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus vai te conduzir a pastos verdejantes. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém.